agora com os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo certo? Boa tarde, Natan. Como é que está? Tudo bem. Então, a coluna fala sobre a questão da seca, preocupante, né? Mas ontem a gente não gravou contigo. Eu gostaria que tu comentasse a coluna de ontem primeiro. Ontem eu fiz uma análise histórica em Erechim. E, através de números, mostra... Isso que eu peguei só as últimas 8 eleições, mas para trás era outro tipo de eleição. Peguei de 92 para cá. A derrota de Marcos Lando, que é o candidato ao governo, foi a maior da história de Erechim. Quando um candidato apoiou. Vamos citar um exemplo. Em 92, o Eloy Zanella apoiou Narciso Paludo. Ele perdeu para o Antônio Dexaimer, mas com uma diferença baixa. Em 96, o Antônio Dexaimer apoiou o Santolin. Ele perdeu na diferença baixa para Luiz Schmidt. Em 2000, Luiz Schmidt foi à reeleição, perdeu uma diferença baixa para Eloy Zanella. Em 2004, que foi outra eleição, que teve 4 candidatos, Eloy Zanella foi à reeleição e o Schmidt e o Antônio, que correram o Antônio Dexaimer em chapas separadas, fizeram 85 votos de diferença. Eles circulam nos mesmos votos, mas com uma diferença menor também. Daí, em 2008, veio o Polis, com 3 candidatos, virou prefeito. Em 2012 tinha sido a maior diferença da história, concorreu o Polis contra o Mantovani. Em 2016, aquela eleição histórica de 12 votos. E essa deu 20 e poucos mil votos, foi o maior vareio da história de um candidato apoiado pelo governo, que o Lando teve apoio do Schmidt. Pelo menos publicamente, o que se diz que teve apoio. Né? Muito bem, eu estou falando de hoje, então, barragem da Corsã começa a baixar aqui em Erechim. Olha, eu não sei se é uma nova estiagem ou é mesmo, eu lembro que nós fomos até tardia agora listuando uma, lembro que estava baixando, que voltou a chover, se não fosse o cravo, usaram politicamente, mas agora novamente o cravo está salvando. Porque, claro, ainda não é o momento de racionar, mas é o momento de ter cuidados. Nós já estamos com 18, 19 centímetros abaixo do nível, tem 2 rios ali que dão, hoje são 4 rios que jogam água dentro da barragem, que é o Leãozinho, Ligeirinho, Rio do Campo e, por último, o Cravo. O Campo e o Cravo já foram acionados para manter essa chuva de baixa temperatura. Hoje a evaporação vai ser menor, não o consumo. Com isso ela não baixa tanto, mas a tendência nos próximos dias ainda é aquela que baixe mais e falta ainda 25 dias para o início do verão. Né? Nós temos aí municípios em situação de emergência, sem água para animais, plantações, perda total. É um momento bem crítico, aliado à Covid, troca de governo, baixa arrecadação de impostos. Estamos em 2021 e vamos falando já há alguns meses muito difícil para os gestores públicos. Muito bem. Juarez Bernardi não chegou por acaso no Legislativo. Vou levantar um pouquinho, tem a fotinho dele, faz favor, Felipe. O Juarez Bernardi se elegeu vereador na 2ª cadeira do PSB. Ele e o Ale Dalzotto, ele fez 609 votos. E muita gente me pergunta, mas quem que é Juarez Bernardi? Quem que é? Olha, para mim não é uma novidade, ele já fez 500 e poucos votos da outra, ficou de suplente do PDT, né? Ele tem um trabalho junto a alguns deputados, ele não é só parlamentar, de amizade, dinheiro para coisas no interior. Vou até exemplo, no povoado Coan, que é o local onde o Polis teve a maior diferença, ele fez 83,33% dos votos, ele sozinho, para vereador, ele fez mais votos que os outros 3, mais que o dobro dos outros 3 candidatos a prefeito, o Lando, o Cláudio e o Thiago. Só para ter uma ideia, então não foi por acaso. Muito bem, também trocar de partido e mudar de apoio às vezes é fatal. Na semana passada eu fiz um tópico onde eu botei que 2 vereadores atuantes não conseguiram se reeleger. Falei do Rafael Ayub e falei do Lucas Faria. O outro que não se reelegeu foi o Pimenta, ele tirou uma foto da coluna, botou no Facebook dele e disse assim, qual é o critério da imprensa para analisar a derrota do vereador? Bom, eu respondi ele, né? Respondi ele lá no Facebook e também escrevi. Eu escrevi assim, eu falei de 2, mas não excluí os demais. Eu falei de 2, eu não fiz uma exclusão dos que não foram eleitos. Eu apenas falei de 2, não foi excluir os demais. Aí eu fui explicar por que ele não se elegeu. Ele já fez 500 e poucos votos na outra, uma votação boa, ele foi mais votado do PSD. Naquela época o PSD, em 2016, liberou os filiados e o partido dele apoiou o Luiz Schmidt. E ele foi o eleito e ficou... O Pimenta é um cara muito sério, um vereador bom, um vereador técnico, ele lê projetos, ele corrige os projetos para o governo, então ele tem uma atuação técnica importante no legislativo. Só que politicamente isso não dá voto, né? Infelizmente. Mas ele faz um trabalho muito bom dentro. Esse trabalho dele não reverteu em voto.
E aliado a isso, eu acho que foi o mais mortal, porque ele fez 400 e poucos votos, agora baixou. Ele baixou aí 225 votos a menos que na outra, como vereador. Ele fez 300 e poucos votos. No meio do caminho ele foi para o Republicanos. O Republicano foi apoiar o Paulo Polles, então ele ficou 4 anos apoiando um governo e na campanha foi para outro. Tipo, vai ganhar, vou apoiar aqui. Eu acho que isso também foi fundamental para ele não ter logrado isso. Tá certo. E também sem descuidar das demandas, mas economizando dinheiro público. Dá uma olhada nessa foto, pessoal. Isso é uma rua, não é tão longa, mas ela tem 2.200 metros quadrados. Ela dá acesso a uma comunidade no interior, onde tem um cerealista que precisa de tráfego de caminhões pesados. E o prefeito de Barão do Cotegipe, que essa semana, o Farina, que se reelegeu para o 4º mandato, vou fazer um teste. Ele fez todo de concreto, está finalizando, já liberou um lado da pista. O que é? O concreto, quando tu faz ele não é tão... Ele é pouco mais barato que o asfalto. Só que com o tempo, a manutenção dele é praticamente zero. Com carrinho de mão, se precisar fazer alguma coisinha, não precisa levar aquelas estruturas de asfalto, toda hora tem que estar emendando. Sim. Então, ao longo prazo, é uma economia grande para os cofres públicos. Muito grande. E aqui da nossa região, o único município, eu acredito que tem. Barão do Cotegipe? Sim. Sim, aqui é Barão do Cotegipe. Sim, é uma coisa inovadora aqui para a nossa região. Já tivemos, vamos dar um exemplo aqui em Erechim. Quando Enio Faitão foi secretário de obras do primeiro mandato do Polles, lá em 2009, nós tínhamos ali no São José, aquela rótula, onde passavam os ônibus urbanos, jogava todo o asfalto para o lado. Sempre eram uns caroção que tinha. Era ruim até para dirigir ali, que os carros passavam por cima e batiam embaixo. E comecei, mas Enio, por que tu não faz de concreto ali? E fizeram de concreto. Não foi tão bem feita, que tem uma... Só que nunca mais deu problema. O concreto, ele é outro tipo de... Se fizer bem feito, cara, a sobrevida é muito e a manutenção é baixa. Muito bem. Você fala que dos 22 locais, o Thiago de Polícia fez mais votos que o Lando. Eu estou agora analisando os números das urnas, está tudo liberando, né? E que eu fiz. São 44 locais de votação com 200 e poucas sessões. Mas são 49 locais que tu vota no centro, nos bairros e no interior. Desses 49 locais, tu vê, deu 1.000 e poucos votos de diferença em Lando, que ele ficou em terceiro. Ele ganhou em 22 lugares, então não foi assim tão mal. Se não fosse aquele fato que ocorreu aqui na frente, no dia do debate, os prefeitos de Erechim, onde foi gravado um vídeo, os caras que apoiam ele liberaram na internet, eu acho que ele perdeu muitos votos ali. Ele poderia ter acabado em segundo, e isso aqui me dá essa garantia. Né? Então, ele fez 8.364 votos, poderia ter ido muito melhor se fosse aquele fato uma semana antes da eleição. Bem, vamos ver aqui do lado, podemos puxar um pouco, faz favor aqui. Não, faltou uma na página 2. Uma do Araújo ali. Isso, o vereador supera candidatos a prefeito nas urnas. Cara, isso é um fato incomum, né? Porque tu tem 260 candidatos a vereador e tu tem 4 a prefeito, é meio impensado que algum vereador possa fazer mais votos que um candidato a prefeito nas urnas, até pelo número de concorrência. Mas lá no Telo Rosa, por exemplo, que tem 6, 7 sessões do presidente Vargas, o vereador Araújo foi o segundo mais votado. Ele já tinha sido o primeiro mais votado na última e segundo no primeiro mandato. Ele ganhou do Lando, do Thiago e do Cláudio. Ele fez mais votos do presidente Vargas. Só numa urna que ele fez 5 votos ao menos. Mas na soma ele fez 277 votos. O Thiago Pidepolis fez 209, o Marcos Lando 163 e o Cláudio 101. Então o candidato a vereador fez mais votos do que o candidato a prefeito. O Polis foi mais votado. Mas isso é só para mostrar que foi uma eleição diferente. E aquilo que eu venho falando faz tempo, a divisão de 3 candidaturas se dizendo de direita, uma do governo, outra do partido que era do governo e mais um dizendo de direita, dividiu os votos. Cada vez que mexia nas pesquisas e coisa e tal, os números só mudavam nesses 3, não no voto consolidado, e quem venceu foi Paulo Polles. Tá certo. São esses destaques da tua coluna, de amanhã. Já tem preparando alguma coisa? Estou catando. Tem uma confusão aí que vai dar pano para manga. Primeiro, ontem escrevi também que em função daqueles dinheiro que veio para a Covid, 20 e poucos milhões do governo federal, o município não pode nomear aqueles cargos que ele estava vago até final de 2021. Então isso, para toda a equipe que apoiou o Polles, os partidos, tem 3 cargos a menos. Então é uma equação grande e parece que já tem um partido aí grande em Erechim que deve fazer parte do governo que não apoiou o Polles. Então essa vai ser talvez amanhã. Nem começou, o ano já tem isso para dar a maioria na Câmara. Já deve saber quem é, né? Tá certo, Finardi. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.